Você achou que eu não ia falar dos versículos que falam da expiação ilimitada? Equivocou-se, nobre companheiro. Eu sei que você assistiu o vídeo de segunda-feira sobre expiação limitada e ficou chateado porque tem um monte de versículo que eu não coloquei, tem um monte de versículo bíblico que eu não falei, e vocês devem ter comentado 1 milhão de versículos bíblicos. Eu não sei ainda, porque eu tô gravando esse vídeo logo em sequência do outro. Mas tá aqui o vídeo lidando com os versículos bíblicos que vocês querem tanto que eu traga. Eu tentei ser o mais honesto que eu pude, certo? E tentei selecionar todos os versículos que geralmente são usados para defender a ideia de uma expiação ilimitada. A ideia de que Jesus morreu por todo mundo. É importantíssimo que antes de ver esse vídeo, você veja o vídeo sobre expiação limitada, em que há uma defesa proposicional e uma explicação muito clara, bem longa até, certo? Então vá assistir com paciência, faça sua pipoquinha, assista almoçando ou o que for. Tenho certeza que vai ser edificante para a sua vida. Que eu quero lidar unicamente com os versículos que geralmente são usados pelo outro lado, certo? Vamos lidar com algumas coisas logo aqui. Simplesmente você citar uma penca de versículos que fala algo contrário ao que outros versículos falam, não ajuda em nada. Fazer isso só diz que a Bíblia se contradiz. Você tem que mostrar alguns versículos, mas você também precisa dizer como é que os outros versículos estão errados e sendo mal interpretados, tá bom? Senão tudo que você vai conseguir fazer é dizer que a Bíblia tem contradição, que a Bíblia se contradiz. A gente não acredita que a Bíblia se contradiz. Então a gente acredita que um dos dois lados estão interpretando os versículos de forma errada. A pergunta é, qual lado do debate interpreta os versículos do outro lado da melhor maneira, da forma que seja mais coerente? Eu acredito que a ideia da expiação limitada interpreta os versículos que aparentemente falam de uma salvação universal de forma muito mais coerente do que o contrário. A tentativa de assumir uma expiação ilimitada e lidar com os textos e com a teologia da expiação é muito mais problemático, acho que é muito menos convincente. Primeiro verso que eu geralmente uso muito, João 3,16, não é? Sempre que a gente fala sobre expiação limitada, João 3,16 entra em pauta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma questão que a gente já tratou no vídeo sobre expiação limitada é que quando a escritura usa a palavra mundo, isso pode significar muitas coisas. João gosta muito de usar mundo ou se referindo aos gentios ou se referindo ao mundo como aquele ambiente caído. Há um amor de Deus que se manifesta a todo mundo, pode significar os gentios, pode significar o mundo caído. Mas isso não é importante para o debate aqui, porque ainda que haja um amor de Deus que se manifeste por todo mundo, o Filho foi entregue para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, ainda que a motivação da entrega do Filho tenha sido um amor geral por todo mundo, o que não necessariamente é, ainda assim, esse Filho foi entregue para aqueles que creem. Ele foi entregue para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o objetivo da entrega é para que aqueles que creem possam ser resgatados, possam encontrar a vida eterna. João 3,16 não está falando de uma expiação ilimitada. Romanos 5 é um texto também que é muito usado para defender a ideia de uma expiação limitada, onde diz, porque se pela ofensa de um só a morte veio reinar por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um, muitos serão constituídos justos. Tá vendo? Em Adão foram mortos todos os homens no seu pecado. Em Jesus, então, tem que ser vivificados todos os homens. Mas vê lá, o contexto de Romanos é inteiramente, ou quase inteiramente, um debate muito sério entre a relação entre os judeus e os gentios. Romanos fala muito sobre isso. Você entra em Romanos 1 e o que você encontra a partir do versículo 18 é Paulo argumentando que judeus, gentios, romanos, gregos, todos caíram no pecado. A discussão é sobre pessoas indistintas, não em pessoas sem exceção. Em Romanos 1, em Romanos 2, em Romanos 3 o debate é esse. Todos os homens caíram em pecado, sejam gregos, sejam romanos, sejam gentios, sejam judeus. O debate não é sobre todas as pessoas sem exceção, mas todas as pessoas sem distinção. Em Romanos 5, dentro ainda desse contexto tão grande, contexto esse que continua e vai ser extremamente desenvolvido no Romanos 9, 10 e 11, da relação entre judeus e gentios, em Romanos 5 a gente tem a mesma coisa. E Paulo vai desenvolver essa ideia de judeus e gentios sendo mortos no pecado em Adão e judeus e gentios sendo vivificados em Cristo Jesus. Tanto que no começo, aqui no verso 17, eles começam a falar sobre todos caíram em Adão, todos são salvos em Jesus, e depois eles passam para muitos. Muitos caíram em Adão, muitos caíram em Jesus. Em um paralelismo aqui, o todos que é usado por Paulo está em paralelo com muitos, o que significa que ele não está falando de todos sem exceção, mas de todos sem distinção. O que Paulo quer chamar a atenção é que caiu em Adão toda raça, toda etnia, todo povo, todo grupo, de forma que é vivificado em Cristo Jesus todo povo, toda etnia, toda raça. Paulo está chamando a atenção para a relação entre judeus e gentios aqui. Romanos 5 não parece estar defendendo expiação ilimitada. 1 Timóteo capítulo 2 é o queridinho
dos arminianos. Diz assim: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por isso, bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. O que é que Paulo está falando aqui quando diz que Jesus morreu por todos e que ele é o Salvador e que deseja que todos os homens sejam salvos? O todos aqui está falando de todos sem exceção ou de todos sem distinção, conceito que a gente explicou no vídeo sobre expiação limitada. Vê só, ele primeiro fala sobre fazer súplicas por todos os homens. Primeiro, uma coisa complicada: como é que você ora por todas as pessoas do mundo sem exceção? Não tem como eu orar por 7 bilhões de pessoas. Paulo parece estar falando sobre orar por todas as pessoas sem distinção. Todos aqui aparece no começo do capítulo nesse sentido, todos sem distinção. Por isso que ele diz: orem pelos reis, orem por todos que estão instituídos de autoridade. Paulo parece estar preocupado com uma oração também por aqueles que estão sobre o povo e as escalas de gradação de pessoas que são autoridades civis. Faça uma oração por todos os homens, por aqueles que estão sobre a autoridade, porque Deus deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos, então, no contexto de 1 Timóteo, fala sobre todos sem distinção, de salvação também de reis, salvação também de pessoas que estão no contexto de autoridade. Mais à frente, Paulo vai dizer que ele se entregou por todos porque Paulo é pregador da fé aos gentios. Parece que esse todos aqui está se referindo à questão de tipos de homens. Por isso ele evoca os gentios no texto. Não simplesmente salvação para o povo judeu, mas também salvação para o povo gentil, porque Jesus se entregou por todos sem distinção. 1 Timóteo 2 parece também não estar falando sobre expiação ilimitada. 1 Timóteo, no capítulo 4, também tem um texto um pouco polêmico para algumas pessoas, onde diz: para isso, no verso 10, é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Eita, que aqui o negócio fica sério. Ele é o Salvador de todos os homens. Mas a palavra especialmente aqui tem uma função muito legal. O especialmente é um qualificativo que intensifica o significado de salvação. Intensifica aquilo que vem pós-posto e diminui a ênfase daquilo que é anteposto. Se diz que ele é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, significa que aqueles que creem é aquele que encontra a salvação como a gente entende realmente no significado semântico normal de salvação. Ele vem para salvar e salva aqueles que creem. Mas ele também é o Salvador de todos os homens, mas Salvador em um sentido menor, porque se especialmente vem para intensificar o significado de Salvador para aqueles que são os que creem, então diminui o significado de Salvador para aqueles que não são que creem. Isso significa que Deus é potencialmente Salvador de todos os tipos de pessoas, mas essa salvação alcança apenas os fiéis. Ele está disposto, ele está aberto para todas as pessoas, né? Ele é Salvador de todos os homens. A gente já viu aqui no contexto de 1 Timóteo que ele usa todos no sentido de todos sem distinção. Esse texto também não parece estar falando de uma expiação ilimitada, com efeitos limitados e coisas assim, como coloca o Mark Driscoll e o Gary Breshears, né? Que é uma posição muito famosa também. Ele não está falando que a obra na cruz foi por todo mundo, mas que ela está disponível, ela é potencialmente a todos os tipos de pessoas, mas é especialmente para aqueles que creem. A palavra especialmente aqui e o uso disso linguisticamente é importante para entender o que o texto quer dizer. Tito 2, também é um texto muito famoso. Exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo nem defraudando, antes mostrando perfeita lealdade, para que em tudo seja um ornamento na doutrina de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particular seu, dedicado à prática de boas obras. Ele está dizendo aqui que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Trazendo salvação a todos os homens. Se a graça de Deus traz salvação a todos os homens, então todos os homens são salvos. Mas não é disso que o texto está falando. No capítulo 2 aqui de Tito, ele fala de homens mais velhos no verso 2, ele fala de mulheres mais velhas no verso 3 e 4, ele fala sobre mulheres mais jovens nos versos 4 e 5, fala sobre homens mais jovens no verso 6, fala sobre senhores e sobre escravos nos versos 9 e no verso 10, e no verso 11 ele fala que a graça de Deus se fez salvadora a todos os homens. Todos sem exceção? Não. O contexto está falando sobre tipos de homens, tipos de seres humanos. Ele está falando de pessoas sem distinção, para mulheres mais velhas, homens mais velhos, para jovens, escravos, líderes. Ele está falando sobre esse tipo de pessoa. Por isso que no final, no verso 14, ele diz: ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda maldade, criando um povo particular. Tito chama atenção para a especificidade da obra de salvação, porque ele acabou de falar dessa parte mais genérica de todos os povos, de todos os tipos de pessoas, todos sem distinção, recebendo a salvação. Tito 2 não parece defender a ideia de uma expiação
ilimitada. Hebreus 2 também é muito usado. Eu vou ler aqui Hebreus 2, 9, Hebreus 2, 16 e Hebreus 3, 3, que diz assim: vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Pois, na verdade, não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão, pois ele é tido por digno de tanto maior glória que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Aqui, novamente, todos pode estar relacionado com todos sem exceção, ou com todos sem distinção. A gente percebe que na estrutura do argumento de Hebreus, ele vai falando de povos de descendência de Abraão, como o povo judeu, também o povo gentil, que adentra nessa descendência pela fé. Ele fala sobre Moisés como representante do povo judeu. Ainda parece que o autor de Hebreus está se referindo à relação judaica e gentílica com muita frequência. A gente pode ver isso como uma base para interpretar todos como todos sem distinção também. Hebreus 2 não precisa estar falando de expiação ilimitada e também não parece estar fazendo isso. 2 Pedro 2:1, esse aqui é favorito de muitos arminianos que acreditam na expiação ilimitada. Diz: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Ou seja, eles estão negando o soberano que os resgatou. Então, se eles foram resgatados pelo soberano e estão negando esse soberano, significa que eles são pessoas que receberam do resgate do Senhor e não se arrependeram e trazendo sobre si mesmos destruição. Então, Jesus morreu por pessoas que se perdem aqui no contexto. Mas vê só, esse talvez seja o texto mais forte de todos para falar de expiação ilimitada, tá bom? Eu dou esse braço a torcer, é um texto um tanto difícil nesse sentido. Mas tem algumas coisas nesse texto que deixam ele um tanto confuso, um tanto dúbio em algumas coisas. Não só dúbio, mas talvez dê uma boa luz pra gente interpretar o que é que Pedro tá querendo fazer aqui em 2 Pedro 2:1. Primeiro, ele começa falando sobre passado, né? Ele diz que no passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Que povo? Do povo judeu. Que passado é esse? É o período do Antigo Testamento, da história do povo judeu. O passado, né, traz a ideia de evocar os acontecimentos antigos que aconteceram dentro do povo de Israel. Depois que ele faz isso, ele começa a desenvolver esse passado. E vai falar sobre momentos em que havia um remanescente, fiel no meio de um povo perdido. Por exemplo, no verso 4, ele fala de anjos caídos. E no verso 5, ele fala sobre Noé. Nos versos 6 e 7, ele fala sobre Ló. Ele está falando de passado e está estabelecendo a ideia de pessoas que foram fiéis no meio de um povo ímpio. O Wayne Grudem, ele vai apresentar a ideia de que o que Pedro está fazendo aqui é uma alusão ao livro do Êxodo, onde ele compara os falsos profetas que se levantaram na igreja com os falsos profetas que se levantaram no meio do povo de Israel. E a ideia é que no Antigo Testamento, mesmo com os falsos mestres, toda a nação era considerada resgatada, ainda que não fosse um resgate para a salvação. Era um povo escolhido, mas que dentro desse povo escolhido haviam os eleitos que realmente seriam salvos. A gente vê que por meio da libertação de Deus no Egito, Deus resgatou a nação de Israel. E assim Israel pertencia por direito a Deus como seu povo peculiar. Por isso Deuteronômio 32:6 fala de todo o povo sendo resgatado. E talvez seja isso que Pedro está aludindo. Diz assim o texto de Deuteronômio: é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e estabeleceu? O termo aqui para adquiriu é o mesmo para falar de resgate. Deus resgatou a nação, Deus adquiriu a nação, mas dentro desses adquiridos haviam aqueles que eram realmente salvos. Visto que em 2 Pedro o autor está comparando os falsos mestres da igreja com os falsos mestres do Antigo Testamento, que se manifestaram no meio da nação de Israel, talvez aqui o resgate não tenha um sentido salvífico, mas seja um resgate no sentido do Antigo Testamento, do resgate do povo de forma geral. E em segundo lugar, não fica claro o que Pedro realmente quer dizer aqui quando diz que os falsos mestres foram resgatados, né? 1 Coríntios 6:20, por exemplo, e outros versículos, às vezes usam o resgate como referência à morte de Jesus. Mas isso nem sempre acontece. O John Owen apontou no clássico A Morte da Morte na Morte de Cristo, no The Death of Death in the Death of Christ, que foi traduzido em português como Por que em Cristo Morreu. Ele vai argumentar que a palavra que é usada aqui para resgate também pode ser usada no sentido de libertação, o que não indica necessariamente que eles foram comprados pelo sangue de Cristo. Geralmente, quando a palavra resgate aparece na escritura, está num contexto salvífico muito sério, em que apresenta Jesus como aquele que salva. E isso não está aparecendo necessariamente aqui no texto. Isso acaba sendo definido, em terceiro lugar, pelo modo como Pedro estabelece aquele que é o agente da salvação. Sempre é Jesus que aparece como agente de resgate salvífico na escritura. Mas aqui ele fala de um soberano que resgata, não é? Um tal de soberano Senhor que Pedro diz que foi o agente de resgate desses falsos mestres. Só que geralmente o resgate está relacionado a Jesus, e soberano Senhor aqui no contexto está falando do Deus Pai diretamente. A palavra grega que é usada aqui para soberano Senhor nunca é usada para falar de Jesus Cristo. O que está de alguma forma relacionado com o Deuteronômio, quando Deus Pai é aquele que resgata Israel. É importante lembrar que a expiação foi feita por Jesus, não pelo Deus Pai, certo? A gente tem que lembrar da economia da Trindade. Não foi o Espírito Santo que morreu na cruz, não foi o Deus Pai que morreu na cruz, foi Cristo. Quem fez
expiação foi Cristo. Quem fez o resgate foi Cristo. É complicado falar do Deus Pai como aquele que é o resgatador, o agente do resgate, se foi o próprio Cristo que foi o agente e não o Deus Pai. Então essas três ambiguidades acabam apresentando de alguma forma a ideia de que há uma interpretação também muito natural ao texto, de que esse resgate que o texto está falando é uma referência veterotestamentária ao que acontecia no povo de forma geral, e daqueles que eram ímpios no meio do povo que deveria ser salvo. E não necessariamente um resgate salvífico que veio para trazer uma expiação direta sobre a vida daquele que é o descrente. Esse é um texto problemático, mas é complicado você usar esse texto que é tão dúbio para quebrar toda uma teologia da expiação. Claro que esse é um texto da Escritura, é a palavra de Deus, tem que ser lidado. Talvez você não ache que essa seja a leitura mais natural do texto, mas você vai concordar pelo menos que é uma leitura possível do texto. Ainda que eu ache que é sim uma leitura relativamente natural daquilo que está escrito. Ainda que não seja a leitura mais simples do texto, me parece ser aquilo que o autor quer passar quando ele monta a estrutura argumentativa do texto. Mas ainda que você não se convença disso, você pode acreditar que é uma leitura possível da passagem. E se uma leitura possível, extremamente compatível com a doutrina da expiação limitada. Ainda em 2 Pedro, no capítulo 3, diz o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Alguns vão argumentar que se Deus não quer que ninguém pereça, então ele deveria ter morrido por todo mundo. Mas o texto está falando sobre a igreja. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Nenhum quem? Nenhum de vocês. Nenhum quem? Nenhum de vocês. Nenhum dos membros da igreja. Nenhum dos salvos pereça, mas que todos eles cheguem a essa vida de arrependimento. Ele está falando sobre aqueles que hão de encontrar a salvação e não necessariamente de todo mundo. 2 Pedro 3 também não parece estar defendendo uma expiação ilimitada. Então a gente chega em 1 João 2,2, é a última passagem que eu tenho para apresentar, onde diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vê só, não somente pelos nossos, mas de todo o mundo. Ele está falando aqui que ele não só veio para propiciar os pecados de nós, a igreja, mas também de todo mundo. Será que é isso? Não. Vê só, João ele não está falando aqui simplesmente para cristãos, ele está falando especificamente para cristãos judeus. Você vê isso no texto inteiro. Na abertura do versículo, ele fala que nós vimos com nossos olhos e nossas mãos apalparam. Ele está relacionando o seu público com aquilo que foi visto, né? E quem viu Jesus foi fundamentalmente o povo judeu. Paulo nunca poderia começar suas cartas dizendo uma coisa desse tipo. Os seus interlocutores não viram Jesus. João diz no capítulo 2, no verso 7: amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que tendes desde o princípio. Quem é que tem mandamento antigo desde o princípio? É o povo judeu que tem o Antigo Testamento. O princípio aqui se refere a isso. Ele fala: pais, vos escrevo porque vós tendes conhecido aquele que é desde o princípio. No capítulo 2, verso 13. Ele só pode falar isso ao povo judeu. A argumentação de João aqui é inteiramente voltada a um público judaico. E falando sobre o público judaico, ele diz que ele é a propiciação não apenas pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. O mundo quem? Certo? O mundo gentílico, o povo gentil como o mundo aqui. Isso se torna muito mais claro quando você faz a comparação entre 1 João 2,2 e João 11, 50 e 52. Em 1 João 2,2 diz assim: ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. João 11, 50 diz assim: e não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los no povo. Não somente por nós, mas pelo mundo todo. Não somente pelos judeus, mas pelos que são salvos entre todos os povos. João não parece estar fazendo aqui uma relação entre salvos e ímpios, mas judeus e gentios. 1 João 2 não parece estar defendendo uma expiação ilimitada. Tem mais alguma passagem que eu não tratei? Juro que eu pesquisei, eu procurei, e esses foram todos os textos que eu encontrei, sendo usados principalmente nos artigos de internet e em livros para defender uma expiação ilimitada. Existem outros textos mais genéricos, mas eles estão dentro aqui da ideia de mundo e todos do mesmo jeito. São textos até menos fortes. Eu peguei aqui praticamente todos os textos relevantes à argumentação. O que é que você acha? Faz sentido para você ou não? Comenta aqui embaixo o que é que você acha disso tudo. Se você não viu o vídeo sobre expiação limitada, por favor, faça favor você mesmo e vá assistir, que está muito legal, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada, e tchau, tchau.